Cambiases II foi imperador da Pérsia reinando entre 530 e 522. Ele sucedeu ninguém menos do que Ciro, o Grande. Ansioso por superar as realizações e conquistas de seu pai, e aumentar os domínios persas além das fronteiras de seus vizinhos, Cambiases ordenou a invasão do Egito em 525 a.C. Suas forças, consideradas as mais temidas da época, derrotaram o último verdadeiro faraó do Egito, Psamétichus III. Entretanto, Cambiases não é lembrado pelas suas conquistas militares, mas por um misterioso incidente que se tornou conhecido como o Exército Perdido. Uma força de 50.000 homens, enviados para conquistar um pequeno reino desértico, e que desapareceram da face da terra sem que um único sobrevivente tenha sido encontrado ou o menor traço de seu destino descoberto, por mais de 2.000 anos. A principal fonte de informações a respeito da história de Cambiases e seu exército perdido foi o grego Heródoto, um intrépido viajante que esteve no Egito apenas 75 anos depois da invasão persa. Heródoto seguiu os passos de Cambiases e relacionou as histórias locais e narrativas a respeito da passagem dos invasores pelas terras dos faraós. Infelizmente, sua parcialidade torna alguns de seus registros questionáveis, já que ele sustentava uma antiga antipatia para com os persas. Seus relatos apontavam Cambiases como um cruel déspota e um comandante com sede de poder que não raramente enviava seus homens em missões suicidas. Um dos primeiros relatos colhidos pelo grego revela que as tropas persas conseguiram atravessar o complicado terreno do deserto de Sinai e enfrentar os egípcios com o exército praticamente intacto, fato que prova serem os persas capazes de lidar com grandes travessias pelo deserto. Heródoto conta que os generais de Cambiases ordenaram a contratação de guias entre as tribos árabes para localizar oásis e poços de água para facilitar a jornada pelo deserto. Com efeito, eles chegaram em boas condições para enfrentar e derrotar Psamétichus. Em seguida, Cambiases ordenou que parte de seu exército viajasse para os centros de culto dos egípcios. Com isso, ele esperava capturar os líderes religiosos e exigir que eles o coroassem como o novo faraó. Heródoto, no entanto, afirma que o monarca persa dispunha de detalhes apenas superficiais a respeito dos costumes e tradições do Egito. Os sacerdotes preferiram a morte a nomear o conquistador seu novo faraó, e Cambiases satisfez o desejo deles, matando indiscriminadamente qualquer um que não dobrasse os joelhos na sua presença. Em seguida ele pilhou templos, levou todo o ouro que podia e incendiou os altares, mandando destruir estátuas e tábuas de leis. Por seus atos, dizem que Cambiases foi amaldiçoado por todos os sacerdotes que imploraram aos deuses que punissem aquele profanador. Frustrado por não ter seus desejos atendidos, Cambiases ordenou uma nova e sangrenta expedição militar contra seus vizinhos. Parte de seus homens rumaram para o sul onde atacaram os reinos etíopes, cartagineses e finalmente os amonitas habitantes do oásis de Silwa, um pequeno enclave de terras pastoris no deserto ocidental. Silwa era famoso por guardar o oráculo do templo de Amon, o nome usado pelo povo local para o deus egípcio Amun-Ra, que os gregos relacionavam com Zeus. Os sátrapas do templo respeitavam os governantes egípcios. De tempos em tempos estes viajavam até o oráculo para receber aconselhamento e prestar homenagens. Alexandre o Grande viajou até Silwa 200 anos antes para conhecer o templo e na ocasião cobriu os sacerdotes com presentes e agrados que garantiu a fidelidade dos amonitas. Cambiases, contudo, não estava interessado em seguir esse protocolo e desdenhou dos poderes dos sacerdotes locais. Em 524 a.C., as tropas que regressavam da sangrenta campanha na Etiópia se juntaram a outros homens em Tebas e de lá marcharam rumo a Silwa com ordens de capturar o templo. Heródoto, no livro terceiro de sua história, conta que o exército era composto por 50.000 homens, na sua maioria guerreiros veteranos de batalhas extremamente violentas contra os etíopes. Eram soldados que portavam lanças de bronze e escudos, acostumados a marchar pelas estradas empoeiradas e ir até o fim do mundo para cumprir as ordens de seu rei. A ordem era clara: submeter os amonitas, escravizar os que resistissem e queimar o oráculo de Zeus até o solo como punição para qualquer rebeldia. Liderada por guias experientes que serviam nas caravanas, a vasta armada penetrou no deserto,
atingindo a cidade oásis de Blest, hoje conhecida como Karga, apenas 7 dias depois. Segundo as fontes entrevistadas por Heródoto, a tropa estava descansada e contava com suprimentos e água suficiente para prosseguir na viagem. Mas quando partiram rumo a Silwa, o exército simplesmente desapareceu, como se tivesse sido engolido pelo deserto. Os amonitas contam a seguinte versão do ocorrido. Enquanto os persas cruzavam o deserto rumo ao oásis de Silwa, e quando estavam na metade do caminho, uma terrível tempestade se ergueu repentinamente e soterrou debaixo de enormes nuvens de areia todo o exército invasor. Assim, eles desapareceram da face da terra, homens e animais, que ousaram desafiar a autoridade dos reis e que despertaram a ira dos deuses. Heródoto conseguiu descobrir muito pouco a respeito do desaparecimento do exército de Cambiases, e a ausência de informações factuais fez com que historiadores chegassem a duvidar que o episódio tivesse sequer ocorrido. Talvez o grego tivesse inventado boa parte da história para fazer os persas parecerem tolos. Porque um imperador que havia dominado boa parte do Egito enviaria uma tropa tão grande para tomar um reino periférico como Silwa? Porque ele enviaria uma tropa tão grande para conquistar os amonitas, que não deveriam ter mais do que 5.000 guerreiros. Mais importante ainda, porque ele enviaria seus homens através de um deserto perigoso ao invés de seguir pela costa, um trajeto que reduziria as intempéries. Heródoto sugere algumas respostas para essas questões. Um possível motivo para a colossal expedição é que Cambiases estava furioso pela atitude dos sacerdotes do templo de Amon, que haviam lhe amaldiçoado pela implacável destruição dos centros religiosos egípcios. O historiador grego conta que os sacerdotes proferiram palavras duras e pediam aos deuses que destruíssem Cambiases e seu exército. Os religiosos haviam inclusive previsto que o imperador morreria violentamente e que seu governo ilegítimo seria curto. Heródoto relata que Cambiases temia as maldições amonitas e que não se conformava que eles resistissem aos seus comandos. Furioso, teria ordenado que um sumo sacerdote fosse eviscerado na sua presença, enquanto ele ceava com seus convidados. Em uma outra narrativa, teria ordenado que rebeldes fossem cozinhados vivos em grandes tachos de bronze e seus restos mandados aos porcos. Heródoto não poupava o imperador de comentários maldosos que afirmavam ser ele um bêbado irascível, dado ataques de fúria e crueldade. Ele também era descuidado e exigia que os seus homens cumprissem suas ordens à risca, o que desagradava aos seus comandantes. Uma explicação alternativa é que Silwa não seria o alvo prioritário desse exército, ela seria apenas um ponto de descanso na longa jornada. Talvez o alvo do exército de Cambiases estivesse mais a oeste. O reino de Cartago era um inimigo declarado dos persas e um alvo mais adequado a uma força de ataque composta de 50.000 guerreiros. Alguns historiadores supõem que a tomada de Silwa seria o primeiro passo para depois lançar um ataque mais contundente contra Cartago. De qualquer maneira, se Heródoto estiver certo em suas suposições, o exército persa sofreu um triste fim. A região que o exército estava atravessando é conhecida por ser inóspita e de difícil acesso, com imensas formações rochosas e despenhadeiros que precisam ser contornados, planícies de sal e poeira, vastos mares de areia e dunas que teimam em mudar de posição. Além disso, a temperatura média durante o dia é de 40 graus Celsius, despencando para 5 graus negativos à noite. Tempestades de areia são um fenômeno corriqueiro nesse ambiente e a velocidade dos ventos conseguem lançar toneladas de areia de um lado para o outro. Pior do que tudo isso, é a ausência de água. É claro, os guias nômades tinham conhecimento de poços naturais de água e oásis, mas uma força composta de 50.000 homens e animais precisaria de muito mais do que pequenos poços. Um contingente desse tamanho marchando pelo deserto rapidamente consumiria seus suprimentos, tornando a situação desesperadora. Como os amonitas souberam da destruição do exército perdido também é um mistério, já que segundo as lendas nenhum homem conseguiu deixar deserto com vida. O mais provável é que eles tenham interpretado que os homens morreram em virtude de uma tempestade de areia, um fenômeno geralmente considerado desastroso para caravanas. As fontes de Heródoto forneceram algumas pistas sobre a localização do exército perdido, descrevendo que a tropa esteve no oásis de Blest. Seguindo por essa rota, eles deveriam ter tentado cruzar o deserto usando uma tradicional rota de caravana que segue para Silwa.
Esta passa pelo oásis de Dakla e Farafa, tradicionais pontos de descanso para caravanas. Pelos comentários de Heródoto, os persas parecem ter atingido Dakla ou mesmo Farfara, mas desse ponto em diante desistiram de prosseguir em sua jornada. Mesmo reduzindo as possíveis rotas dos persas, o território de deserto ainda é incrivelmente vasto para ser examinado. Se os persas por alguma razão se perderam em Dakla e seguiram para uma direção oposta, eles podem ter ido parar em um lugar muito distante.